A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma boa noite a todos, que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Já quero agradecer a você, meu amado e querido irmão, que tem dado crédito, tem dado ouvidos à palavra de Deus, pois o que fizemos aqui é ler a Sagrada Escritura, junto com você. Amém? Nós estamos aí, querido, na leitura do livro de Josué. Hoje nós vamos ler o capítulo 7, né? Onde os israelitas derrotados em Aiacã, né? Capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e a espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá o povo, uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram eles uns 36, e outros perseguiram desde a porta até a pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizestes este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as coisas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desragaram o nosso nome da terra. E então, que farás teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violou a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, dissimularam, e até debaixo das suas bagagens os puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegarei
segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará de segundo as famílias? E a família que o Senhor designar se chegar por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com coisa condenada será queimado. Ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu a sorte à família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sorte sobre Zebadi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dê glória a Deus, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, não mo ocultastes? Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica, uma capa babilônica muito boa, e 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobiceios e tomeios, eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e os seus bois, seus jumentas, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturba, e todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Amém, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Triste história, né, meus irmãos? Uma triste história. Quando lemos uma história como esta, a anterior mostra Deus entregando nas mãos do povo de Israel Jericó, derrubando os muros, operando um milagre. Mas parece que para muitos não é o suficiente aquilo que Deus faz. Para muitos, parece que por mais que Deus possa agir em suas vidas, por mais que Deus opere milagre, por mais que Deus se manifeste a ele, nunca é o suficiente. E Acã comete um triste erro que o condena. E quando fala dessas coisas, dessas coisas, como eles usam a expressão, condenadas, meus amados, violadas, são coisas que trazem condenação, porque Deus já o havia dito. Deus já havia falado que não era para pegar coisa condenada.
E essa coisa condenada é uma coisa amaldiçoada, meu irmão, e trouxe maldição para a vida e família de Acã. E agora, meus amados, a triste história, né, daquele homem e sua família que é destruído por causa da desobediência. Mas você pode dizer assim, nossa, mas que Deus cruel, poderia se culpar Deus por... Não, meus amados. Acontece que Deus havia declarado, existia uma lei na época de Moisés, que vivia aquela aliança com Deus, que não podia ser quebrada. E como ficaria um Deus que para um a lei serve e para outro não? Então a lei teve que ser executada e a sentença foi decretada. É triste? É. Mas Deus, talvez eu e você não consigamos alcançar o entendimento suficiente para entender isso. Mas os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos pensamentos. Muitas vezes não compreendemos por que uma criança vem ao mundo, a outra já não vem. Muitas vezes não compreendemos por que tais coisas acontecem. Mas um dia tenha certeza, meu amado, que vamos entender. Conheço uma história de uma mulher que queria tanto um filho. O filho estava enfermo, pedia a Deus que o libertasse, que Deus permitisse que esse filho vivesse. E chorava e clamava. E esse filho viveu, se livrou da enfermidade, se curou. E anos depois, essa mãe, que agora era viúva, ela apanhava todos os dias deste filho. Aí você para pensar, Deus sabe todas as coisas. Mas de tanta essa mãe pedir, de tanto essa mãe clamar, Deus fez a sua vontade. Mas esse choro que Deus enxugou ali naquele momento, aquela alegria de ver o seu filho viver, Deus dá a oportunidade para aquele filho viver. Essa alegria se transformou em lágrimas, em tristeza, em dor. Porque o filho que tanto ela clamou, agora espancava sua própria mãe. Deus conhece todas as coisas, meus irmãos. E se Deus não permitiu que esse homem que cometeu o pecado ali, naquele momento, vivesse, Deus tem os seus motivos. E a gente não deve ficar questionando Deus, né? Por que isso, por que aquilo? Deus sabe todas as coisas. Nossos pensamentos jamais alcançarão os pensamentos de Deus. Amém? E fica aí a dica, meu amado irmão, né? Não devemos violar aquilo que Deus nos pediu para que viéssemos cumprir. Devemos buscar obedecer a sua vontade. Devemos buscar fazer a vontade de Deus para que sejamos abençoados e não sejamos amaldiçoados. Amém? Eu vou parar por aqui, esse assunto é bem polêmico. Muitos podem concordar com o que eu falo, muitos não, né? Todos têm o direito de ter opiniões diferentes, né? Mas o que eu estou fazendo aqui é ler a palavra de Deus. Amém? Com você. Deus abençoe a sua vida e nós vamos fazer a oração da fé.